Bem-vindos ao Evolutio Cast, onde seu próximo insight é só um play de distância. Aqui falamos de ideias que inspiram, histórias que transformam. Prepare-se para evoluir um pouco mais, porque sua mente é o universo em expansão. Você está no Evolutio Cast e a jornada começa agora. Vem cá, você já se perguntou por que você atrai o mesmo tipo de relacionamento? Ou por que algumas atitudes das pessoas despertam em você ansiedade fora do comum? Antes de iniciarmos a história de hoje, seja muito bem-vindo ao Evolution Cast, um espaço para quem decidiu crescer por dentro para conquistar por fora. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, já aproveita e segue lá, @GustavoIANN. Vamos nessa então. A história de hoje é da Mariazinha. Lógico que é um nome fictício. Mariazinha tem 32 anos, uma pessoa independente, bem-sucedida, mas se sente um fracasso quando o jogo é amor. Toda vez que se envolve, parece que dá errado, ou que ela se apega demais. O outro acaba se distanciando. Ela acha que é azar, mas o que ela carrega, na verdade, são feridas invisíveis. E nós vamos trabalhar isso a partir de agora. Quando nós falamos de apego, nós estamos falando de um vínculo emocional que formamos com nossos cuidadores nos primeiros anos da vida. Esse padrão vira um modelo interno que nos acompanha até nossa vida adulta. Portanto, nós temos basicamente, aqui eu vou trabalhar 4 tipos de apego, tá? Como exemplo, nós temos o apego seguro, que são basicamente as pessoas que sentem à vontade com a intimidade, sabem dar e receber afeto e confiam umas nas outras. São como aqueles amigos que você sente paz só de estar por perto. Esse é o apego seguro. O segundo é o apego ansioso, tá? O apego ansioso são basicamente pessoas intensas que vivem com medo do abandono. Assim como Maria. Ela mandava 5 mensagens e surtava quando a outra pessoa não respondia. Quem não conhece alguém desse jeito, né? Esse é o apego ansioso. E em terceiro lugar, nós temos o apego evitativo. Já o evitativo, diferentemente do seguro, ele foge da intimidade. São aquelas pessoas que têm medo de se entregar, parecem frias, mas a verdade é que essas pessoas simplesmente aprenderam que amar pode machucar. Portanto, elas acabam sendo frias, entre aspas, emocionalmente falando. E por último, nós temos o apego desorganizado, que mistura os dois, tá? Ele quer proximidade e ao mesmo tempo tem medo dela. Ele ama e ao mesmo tempo foge. Normalmente vem de contextos com traumas profundos. O apego desorganizado normalmente vem de traumas profundos. Maria, por exemplo, descobriu que não era azar, era um trauma relacional. Ela cresceu com um pai ausente e uma mãe instável. Quantas pessoas, quantos de nós não viemos dessa realidade? Pensa aí. Quantas pessoas que você conhece não vieram dessa realidade? E como... Vai fazendo essa reflexão aí de como a vida da Maria reflete, basicamente, nesses tipos de apego. E se você conhece, dentro desses tipos de apego, o apego seguro, o ansioso, o evitativo e o desorganizado, se você conhece alguém que está em algum desses apegos. Vamos nessa. Então Maria aprendeu que precisava lutar pelo amor. E foi isso que moldou a vida dela inteira. O que acontece quando nossos vínculos são marcados por rejeição, negligência ou abuso?
como o nosso cérebro interpreta essas experiências e cria respostas automáticas de defesa. E melhor, qual a relação entre o sistema límbico, a amígdala cerebral e o apego? É isso que nós vamos explorar rapidamente aqui. Vamos nessa. Os traumas relacionais, pessoal, acontecem quando nossos vínculos mais importantes, principalmente na infância, são marcados por rejeição, negligência ou, quiçá, abusos. Isso pode vir dos pais, de cuidadores, e aqui são diversos, pode ser a tia, o tio, a avó, o vô, ou qualquer parceiro amoroso. O problema é que nesses momentos o cérebro interpreta a dor emocional como uma ameaça à nossa sobrevivência. Quando a gente fala, então, do sistema límbico, aqui já fazendo até um paralelo, o sistema límbico basicamente é o centro das emoções. E quando a gente fala dele, em detrimento dos traumas relacionais, ele entra em alerta. Portanto, a amígdala cerebral, que detecta o perigo, registra essas experiências como um risco e ativa as respostas automáticas de defesa, como, por exemplo, luta ou fuga. Ou tem aqueles ainda que reagem com o congelamento. Com o tempo, nós criamos então padrões de apegos baseados nessas memórias, evitando intimidade, nos tornando dependentes ou sempre achando que o outro vai nos abandonar. E esses padrões são inconscientes, porém eles moldam profundamente nossos relacionamentos quando adultos. Aí eu volto lá. Quando eu falo, por exemplo, da Maria, a Maria, o padrão da Maria era se anular para manter o outro por perto. Só que isso não é amor. O nome disso, na verdade, é sobrevivência emocional. Normalmente vem de situações como ciúmes excessivo, medo do abandono, dificuldades em confiar, frieza emocional e até mesmo distanciamento. Vínculos que parecem repetir basicamente o mesmo roteiro que ela viveu anteriormente. Esses comportamentos não são quem você é. São exatamente aquilo que você aprendeu para sobreviver. O nosso cérebro, ele literalmente é configurado para sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo mais prático. Você já parou para pensar que um bebê que não tem ainda a capacidade de autoconsciência, ele simplesmente não se joga do berço de cabeça, ele coloca o bumbum, porque inconscientemente ele foi projetado para sobreviver. A boa notícia aqui é que você pode reescrever seu padrão. A diferença é que você precisa entender que isso começa com consciência. E para isso, eu escrevi um exercício rápido aqui, acabei de desenvolver esse exercício rápido, para você literalmente fazer ele comigo. Lógico que tem base em outros exercícios, então isso aqui é uma adaptação de algumas ferramentas, tá? Primeiro lugar, o que você vai fazer? Você vai reconhecer seu estilo de apego. Você vai refletir sobre os seus vínculos passados e como você reage ao amor. Então vamos lá, vou repetir aqui para você. Nós temos 4 tipos de apego: o apego seguro, o apego ansioso, o apego evitativo e o desorganizado. Quando a gente fala do apego seguro, são as pessoas que sentem à vontade com a intimidade. Elas sabem dar e receber afeto, tá? São como aquele amigo que você tem e sente paz quando você está perto dele, tá? Esse é o apego seguro, é aquelas pessoas que te trazem paz, que sabem dar e receber amor. Você tem um apego ansioso, que são aquelas pessoas que vivem com medo de abandono. Então vou dar um exemplo.
Aquela pessoa que manda 5 mensagens e se você não responder ela na hora dela, ela já surta. Esse é o apego ansioso. Terceiro, nós temos o apego evitativo. O que é o apego evitativo? É aquela pessoa que tem medo de se entregar e parece fria emocionalmente. Fechou? E quarto, é o apego desorganizado. O apego desorganizado, ele basicamente mistura o querer proximidade com o medo de ter ela. Tá? Então, esses 4 tipos de apego você precisa entender para você trazer luz aos seus traumas. E aí entra o segundo passo, que é você fazer uma terapia, uma mentoria, ou você pode fazer isso sozinho? Pode. Como que você vai fazer isso? Autoconhecimento. Você vai nomear e começar a trazer autoconsciência para isso que você trouxe e traçar estratégia para isso. E por último, você vai traçar essas estratégias a partir de aprender novas formas de se relacionar. Seja com comunicação afetiva, seja com escuta empática, trabalhando seus limites saudáveis. O importante é que você entenda que não é um caminho de perfeição, é um caminho de presença, de treinamento. Relacionamentos não são o problema. E quando você muda essa sua perspectiva, você muda tudo. Entender seu apego é um ato de amor próprio, pessoal. É como curar seus traumas e curar a si mesmo, porque você está se dando um presente. E melhor ainda, você está dando não só um presente a si mesmo, mas está dando um presente a quem você ama, porque você evita relações que não fazem sentido do ponto de vista de toxicidade. E se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E mais, se você deseja de forma consciente trabalhar uma experiência de mentoria em desenvolvimento pessoal que vai envolver literalmente todos os 5 pilares da inteligência emocional. Então são eles: autoconsciência, autoconhecimento, autorregulação, automotivação, habilidades sociais e empatia. Conte comigo, acesse lá o meu site www.gustavoiann.com.br. Esse foi o nosso EvolutionCast de hoje, sua dose semanal de expansão pessoal com propósito. Até o nosso próximo episódio. Lembre-se, evoluir é a nossa única